Oi, família! Como vai você? Tudo bem? Eu estou feliz outra vez porque nos encontramos aqui para fazermos um consultório de família, abrindo as portas para que você entre e possa ficar à vontade aqui no nosso programa. Como nós nos sentimos muito bem ao estarmos na sua companhia, por nos permitir chegar perto de você, chegar perto da sua casa, da sua família, onde você estiver. Muito obrigada pela confiança e pela companhia. Nós estamos há poucos dias passados do dia em que muitos de nós nos lembramos daqueles que morreram, o dia de finados. E é um dia que para muita gente é o mais difícil do ano. É o dia em que tem que relembrar aquele que se foi, aquele amor que a morte levou, aquela pessoa querida que tem a ver com muito de você, com suas raízes, com sua história. Quanta falta, quanta saudade. Mas é importante que nós saibamos qual é o real significado da morte. E a proposta do programa de hoje é Além da Morte. O que existe lá? Há quem vai dizer que não sabemos o que há além da morte, porque ninguém nunca foi e voltou para contar como é. Mas nós somos daqueles que acreditam na palavra de Deus e que esta palavra nos traz respostas. Queremos conversar sobre este tema, queremos conversar sobre superação da morte, queremos saber como enfrentar o luto, queremos saber como é que a gente sobrevive após a morte de alguém muito querido, como é que a gente sobrevive à dor, à saudade, à falta, ao desespero que bate à porta de muita gente. Se isso tem a ver com você, tem a ver com sua experiência de luto, de perda, de dor e sofrimento, eu acredito que o programa de hoje pode ser um bálsamo para a sua vida. Eu te convido a ficar com a gente aqui no programa de hoje. Nós teremos uma história especialmente de uma mãe que há cerca de 2 anos e meio perdeu o seu filho, um médico, um homem já. E como foi viver essa experiência de perder o seu filho, de receber uma ligação e dizendo que o seu filho foi encontrado morto? Como ir além? Como superar, se é que existe superação? Essa é uma história. Teremos também hoje mais uma oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e entendermos melhor o que ela diz sobre a morte. E para você, o que você me diz? Que história você nos conta? Entre em contato com a gente, nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos também ao vivo no nosso Facebook, com a nossa transmissão agora, além de todos os canais e de todas as outras possibilidades que você tem para entrar em contato com a gente. Muito obrigada pela confiança mais uma vez e vamos que vamos fazer o programa de hoje. Os meus convidados já aqui comigo no sofá, pastor Marco Lamarques, bem-vindo, bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Privilégio estar com você, muito obrigado. Muito obrigada. Acompanhado do pastor Frederico Branco, bem-vindo, bom tê-lo aqui no consultório outra vez. Prazer é meu, Darleide. Um privilégio estar aqui participando desse programa tão importante. Obrigada. Pastor Marco Lamarques, nós já há alguns anos contamos de uma perda importante da sua experiência, quando alguns familiares seus foram tirados, levados pela morte. E naquele dia eu lembro que nós contamos e foi muito impactante saber de algo dos bastidores da sua vida. Então eu vou começar fazendo a pergunta: o que existe além da morte? O que dizer a respeito da morte? Bom, eu me lembro que na época a gente teve uma abordagem assim muito forte a respeito disso. E na época também eu disse uma frase que eu quero repeti-la aqui hoje, que para mim eu não estou conformado, eu estou confortado. Porque ninguém quer perder quem ama. E eu perdi a minha família um dia depois do meu casamento, né? Então, os meus pais morreram, a minha irmã de 15 anos. Então, foi uma tragédia para mim. E receber uma ligação de madrugada, você saber que quem você ama passou por uma tragédia, uma fatalidade dessa, é muito triste. Mas eu entendo agora, além da teoria e da teologia como pastor, que a Bíblia Sagrada é muito clara. Ela diz que a morte não é o fim, é uma pausa. E você falou, as pessoas não podem dizer porque ninguém retornou da morte, né? Mas nós podemos dizer que Cristo, ele entende disso porque ele retornou da morte, ele ressuscitou. E ele diz que a morte é um sono para nós. E que é um tempo que você passa por esse sono
E até em São João capítulo 11, quando ele fala para as irmãs Marta e Maria, ele fala assim, quem crer em mim será salvo. E ele fala, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Né? Então, há uma esperança. E é um processo de silêncio que as pessoas passam, mas aquele que tem essa esperança em Jesus, ele pode até dormir, como Jesus fala. E depois Paulo, mais lá na frente, em 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve a Tessalônica, aquela cidade, ele diz assim, eu não quero que vocês sofram por não saber a verdade, ele fala. Mas entendam, a respeito daqueles que dormem. E ele diz que Jesus, quando retornar para restituir o seu reino e para destruir o pecado, ele vai dar nova vida àqueles que dormem. Ele usa a mesma expressão que Jesus usa. Então, na palavra de Deus, a morte é um sono porque ela é uma pausa para aqueles que têm a esperança, aqueles que acreditam em Jesus, e a certeza de que Jesus é e está acima da morte, ele mesmo ressuscitou e tem poder para ressuscitar. Então, para mim, eu não estou conformado com a minha perda, porque eu sinto saudade da minha família. Agora, no mês de julho, fez 29 anos que eles morreram. E cada vez que eu faço aniversário de casamento, eu lembro disso, é difícil. Mas existe conforto para a gente. Esse conforto é nessa esperança de Jesus. Na palavra e na ressurreição de Sim. Jesus. Então, no dia do casamento do pastor Marco Lamarques, sai em viagem para a lua de mel e no dia seguinte recebe pela madrugada, recebe uma ligação que diz que os seus pais, pai, mãe e a sua irmã de 15 anos, morrem num acidente de volta para casa. E essa é uma tragédia que marca o início do seu casamento, é uma tragédia que marca a sua vida, a história de toda a família, e tem um significado muito forte ouvi-lo falar desse conforto que a palavra de Deus traz, para que ninguém diga que nós estamos falando de alguma coisa que não sabemos o significado real na sua experiência pessoal. Nós estamos falando de alguma coisa que atinge a todos nós. Pastor Fred certamente já perdeu pessoas queridas, eu já perdi um filho, uma filha, seus pais, sua irmã, e você tem a sua história. Todos nós aqui no cenário, aqui no estúdio, temos cada um a nossa história. Portanto, a dor da morte, o luto passa pela vida de cada um de nós em algum momento da vida. Pastor Fred, o que há além da morte? Eu gostei do que o pastor falou, porque de fato Cristo venceu a morte. Paulo descreve a morte como uma inimiga. A morte ela é inexplicável no sentido de não ser compreensível, porque nós não fomos criados para a morte. A morte é uma cessação da vida. Então, quando nós entendemos a natureza humana, como é composta a natureza humana, nós entendemos que na morte não existe sonho, não existe pensamento, não existe raciocínio. Por quê? Porque a mente, para poder funcionar, para o raciocínio poder existir, ela precisa de uma estrutura física. Assim como uma célula, para existir, ela precisa de toda uma estrutura física, o nosso pensamento, o nosso raciocínio também precisa de uma estrutura física. Então a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra, mais o fôlego de vida. E o resultado disso é que ele se tornou uma alma vivente. Então não existe essa ideia de que a alma se desprende do corpo por ocasião da morte, ela é uma ideia estranha à Bíblia, ao pensamento bíblico. Então o que existe além da morte? Existe a lembrança que fica na gente daqueles que partiram. Aqueles que partiram, como disse o pastor Lamarques, estão em um sono. Por exemplo, a Bíblia compara. No caso de Lázaro mesmo, Jesus disse, Lázaro morreu. Primeiro ele havia dito que Lázaro havia... Lázaro dorme, ele fala. Lázaro dorme. Aí os discípulos não entenderam, pensaram, não, se Lázaro dorme, ele vai ficar bem. Aí Jesus foi claro e disse assim, não, Lázaro morreu, mas eu vou lá para despertá-lo. Então, assim, nós temos um Deus que não teme a morte. Talvez, se eu poderia usar uma palavra, uma força de expressão, ele teme a nossa incredulidade. Porque nós, como seres humanos, lidamos com os extremos, os limites da nossa existência. Somos tão pequeninos, não é verdade? Somos tão limitados. Mas Cristo venceu a morte. Então, ele não teme a morte, porque ele tem as chaves da morte. Ele venceu a morte, ele está vivo.
Então ele promete vida para cada um de nós. Mas esta vida ela não acontece imediatamente após a morte. E é o que nós vamos conversar ainda mais aqui. Aliás, pastor, essa declaração de Jesus, Darlede, é uma esperança que ele mesmo confirma. Porque, como a gente disse, ele esteve morto e reviveu. E Apocalipse 1,18, ele fala assim, eu tenho as chaves. Quer dizer, ele fala assim, eu tenho poder sobre a morte, e ele fala sobre o Hades, sobre a sepultura. Ele está falando ali sobre a sepultura. Então, não é só a questão dele vencer a morte. Ele pode libertar quem está na sepultura. Ele pode tirar a gente desse sono. E é essa a esperança que eu tenho. Então, eu não me sinto conformado, mas eu me sinto confortado na certeza que isso não é o fim. Né? E a gente, pastor, fala muito, estuda teologia, estuda a Bíblia e aprende toda a parte exegética, de pesquisa da Bíblia. Essa teoria a gente aprende. E eu, naquela época, quando eu perdi minha família, eu já era pastor. Eu já era pastor há quase 3 anos. E eu havia feito alguns funerais. Mas é diferente quando a gente tem que sepultar quem a gente ama. E aí que vem a questão. Vamos deixar o que é morte, o que não é. Qual que é a certeza que a gente tem quando acontece isso? Mais do que a teoria. Foi minha experiência pessoal com Jesus. Foi uma experiência pessoal com esse Jesus que fala que é o vencedor, que tem o poder sobre a morte. Essa minha experiência pessoal, no momento que eu perdi minha família, que eu chorei muito, que eu levantei de madrugada, eu estava em lua de mel ainda, e estava fazendo o sepultamento dele, estava correndo atrás de funeral. Eu tive que ali depender totalmente de um relacionamento com Jesus, mais do que qualquer teoria. E esse relacionamento vinha em função do quê? Do que ele me ensinou a acreditar e a esperar. Não é o fim, é uma pausa. E eu tenho poder para resolver esse problema para você. Fica tranquilo, é só um momento, se conforta, mesmo que você não esteja conformado. Então, isso é muito forte, isso é muito importante para a gente. Para mim, foi importante essa esperança. Né? É mesmo. Aproveitando aqui o que o pastor Lamarques disse, eu me lembro das palavras de Cristo em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É claro que o choro ali envolve a questão também da consciência que o ser humano tem do pecado, do sofrimento e também das perdas que ele enfrenta, porque a promessa é de que nós seremos consolados. Outro texto bíblico que me vem à mente está em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Por que nós não nos conformamos com a morte? Porque não fomos criados para a morte, não é plano de Deus, não era plano de Deus. Eclesiastes 3,11 diz assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou o princípio da eternidade no nosso coração. E por ocasião do pecado, por uma escolha errada que o homem fez, aceitando os enganos de Satanás e tendo desobedecido a Deus, entrou o pecado neste mundo, mas o plano de Deus ao nos criar era que nós tivéssemos vida eterna. Então o propósito era que nós fôssemos imortais, mas era uma imortalidade condicional. E a condição era o quê? Permanecer em obediência. O texto aqui diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então muitas vezes buscamos e não nos conformamos com a transitoriedade da nossa existência. Por quê? Porque existe algo que Deus colocou dentro de nós que anseia pelo eterno. Então nós desejamos o eterno. E quem é o único que possui a imortalidade? É Deus. Então muitas vezes as pessoas estão procurando suprir esses anseios sem saber onde buscar. Mas como disse o pastor Lamarques, só Deus pode nos confortar, o consolo da morte. Então é importante chorar, o luto é importante, nós choramos, nós nos entristecemos porque nós não nos acostumamos e não nos conformamos com a morte. Mas nós temos aqui a promessa de Cristo, de que nós seremos consolados. Amém. A Cleidiane Barbosa diz, minha família sofre neste momento com a perca do meu cunhado, a perda de um familiar, claro que entristece, portanto, a toda a família, todos os amigos, e chega até nós, que nos solidarizamos com vocês agora, que perdem um ente querido. E ela diz, como ajudá-los com essa dor? Vamos caminhando nesse sentido no programa de hoje e eu acredito que você já está entendendo como ajudá-los, mas ainda queremos mais.
Porém, alguma coisa o pastor Fred acaba de dizer e eu faço questão de ressaltar. É importante dar lugar à tristeza, é importante dar lugar ao luto, é importante saber que esse período de agora é preciso ser sentido, chorado. Isso não significa desespero, significa que você está só legitimamente, que toda a família está legitimamente sob a dor, que não é obrigatoriamente alguma coisa que vai permanecer para sempre, vai depender também da decisão de vocês, de como família vocês vão sair deste momento, mas agora, essa perda tão recente é sentida mesmo, é chorada mesmo. E a gente precisa encarar isso como chamando de normal, digamos assim. Eu vou chamar agora o vídeo de que tem a ver com uma história de perda também, e que já traz nele o resultado de uma mãe que resolveu reagir depois de perder o seu filho e fazer alguma coisa por outros e por ela mesma, pela sua família, pelo seu filho que ficou, o Pedro. Ela tinha 2 filhos, mas o que ela faz, o que ela decide fazer para não sucumbir a esse luto, a essa dor da qual eu falava agora. Sander é a personagem principal dessa história neste momento, porque só ela conta neste momento, mas tem pai envolvido, tem outro filho envolvido, tem a família e amigos envolvidos, e que cada um encontrou a sua forma de superar. Mas como foi para Sander, a mãe do jovem morto há cerca de 2 anos e meio? Roda. Olá, primeiro eu quero me apresentar, eu sou a Sander. Só que também eu sou a palhaça Clarinha. Eu gostaria de contar um pouco para você a minha história. Há 2 anos atrás, eu vivi um momento muito difícil na minha vida particular. Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 30 anos. O de 30 anos, ele era médico, né, no HB, e um menino maravilhoso, um filho amado, e que o Senhor o levou. Né, de uma forma trágica, né, porque um dia no seu apartamento ele foi encontrado, né, e ele nos deixou. E isso me trouxe muita tristeza, né, como qualquer outra mãe que perde um filho, ela é algo muito avassalador, é uma dor que a gente não se explica, uma dor que se sente, mas quando eu olhei para toda aquela situação, eu perguntei para Deus, o que eu vou fazer agora? Aí muitas pessoas falam para mim, Sander, o Pedro está aí. Sim, o Pedro está aqui, eu amo meu filho, mas eu amo também o que se foi. Então eu não comparo um com o outro. Mas essa dor foi tão grande que eu pedi para Deus, Deus, me mostra outra maneira de eu ter alegria, de viver novamente. E eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso. Quando você pede, Ele faz. E Ele me deu um presente. Comecei a conhecer pessoas maravilhosas que me ajudaram muito a me tornar a palhaça Clarinha. Então, há 2 anos eu estou no HB, no HCM, né, no Hospital da Criança, onde eu faço esse trabalho voluntário. E também Deus me presenteou com uma boneca também que me ajuda a trabalhar com as crianças, inclusão, pedofilia. Então, é uma boneca que foi um presente que eu ganhei. E eu quero mostrar para vocês nessa boneca. Eu sou uma criança diferente. Ué, não é deficiente? Não, é diferente. Como assim? Não entendi, explica. Sabe, eu nasci com um bracinho só. Beijo! Isso mesmo. Eu te amo. Eu também te amo. Tchau! O que a Sander resolve? Ela resolve que precisa ir além da morte do seu filho. E ela pede a Deus que dê a ela um sentido para que haja uma ressignificação daquela perda e para que ela continue tendo sentido de viver, porque eu digo uma coisa para você, quando uma mãe perde um filho, parte do sentido de viver se perde.
E então ela encontra um outro jeito de experimentar a vida e foi servir a outras crianças. No mesmo hospital onde o seu filho trabalhava como médico, ela então se veste de palhaça, se pinta de palhaça para fazer crianças sorrirem mesmo dentro de um hospital, no leito de um hospital. Tem a ideia de criar essa boneca para que ela comunique também amor, mensagens que essas crianças precisam ouvir. E assim tem sido a vida da Sander. E ela daqui a pouquinho estará aqui comigo neste sofá, dizendo de cara limpa como ela, mãe, tem enfrentado ainda os dias da sua vida junto com sua família depois da perda do seu filho. Eu estou recebendo aqui mensagens de perguntas de pessoas dizendo: estou sofrendo muito com a dor da perda do meu filho. Aos 23 anos foi vítima de um assalto faz 1 ano e eu não consigo viver como antes. A Marises diz: será que aqui acaba tudo ou vou ver os meus pais outra vez? Não, aqui não acaba tudo, mas eu volto aqui conversando com o pastor Marco Lamarques e o pastor Frederico Branco, falando sobre o que diz a palavra de Deus sobre a morte e sobre como nós enfrentarmos, ainda fazendo valer o que nós acabamos de ver nesse vídeo. É preciso enfrentar, é preciso ir além, é preciso ressignificar, especialmente porque nós temos esperança de que a morte não é o fim de todas as coisas. Pastor Fred. Eu gostaria de mencionar inicialmente de que a morte, ela é uma intrusa, né? Ela não fez parte do plano de Deus. Quando Deus criou o homem para viver uma vida eterna. É lógico que essa vida eterna era uma vida condicionada à permanência do homem em comunhão com Deus, em obediência a Deus. Como essa comunhão foi interrompida, como esse estado de obediência foi interrompido, acontece o que a palavra já havia, o próprio Deus já havia dito. Aquele que pecar, esse morrerá. Então veio a morte como intrusa nesse momento. Exato. Isso está em Romanos 5,12, por exemplo, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte ela é uma consequência do pecado. Ela não é algo que Deus planejou para nós. Pelo contrário, Deus planejou para nós vida. Um outro texto que eu gostaria de mencionar está em Colossenses capítulo 1, porque aqui em Colossenses 1 diz o que o pastor Lamarques disse lá no início. A Bíblia diz assim, falando de Cristo, né? Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E agora o verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Um verso antes diz que ele também é o primogênito de toda a criação. É importante entender o que significa a palavra primogênito. A palavra primogênito não significa apenas o primeiro que foi gerado. Cristo não foi gerado. Por exemplo, Davi era o 8º filho e ele foi chamado por Deus de meu primogênito. Israel não era o primogênito e foi chamado por Deus meu primogênito. Então, primogênito ocupa um lugar de importância, de principal, de mais importante. Então, quando diz aqui que Cristo é o primogênito da criação, é porque ele é a causa primeira da criação, né? E quando diz que ele é o primogênito dos mortos, a gente pergunta que no Antigo Testamento existiram algumas pessoas que foram ressuscitadas, por Elias, por Eliseu, próprio Lázaro foi ressuscitado antes de Jesus, e Jesus então não é o primeiro a ter sido ressuscitado, mas a ressurreição dele é a principal, é a mais importante. Por quê? Porque é da ressurreição dele que depende todas as outras ressurreições. Então, se Cristo venceu a morte e ressuscitou, essa é a garantia de que aquele que passar pela morte, tendo fé em Jesus, quando Cristo voltar, ao som da trombeta, dada a voz de comando, as sepulturas vão se abrir e os mortos vão reviver. Amém. Uma vida incorruptível e sem fim. E é importante a gente entender, Darlede, também, pastor, que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que Deus não é o autor da morte.
Ele não é o culpado pela morte e nem ele é o administrador da morte. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55, que a morte é o aguilhão da morte, é o pecado. Então, quando uma pessoa morre, Deus não está por trás manipulando e diz assim, não, agora essa pessoa vai morrer. É claro que, mas Deus não está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo. Mas Deus opera de maneira a respeitar a nossa liberdade e a deixar o curso do pecado para que as pessoas vejam o que é o pecado, o que é a maldade, o que é pecado. Pecado é separação de Deus. Pecado é uma condição que nós estamos separados de Deus. Então, essa separação de Deus, o que ela traz? Ela traz sofrimento, ela traz dor, e ela traz a morte, que é uma situação que nós não fomos criados, como disse o pastor Fred, e que isso interfere na gente. Então, por exemplo, quando eu perdi minha família, foi muito difícil para mim dizer assim, puxa, mas agora, Deus, um dia depois do meu casamento, eu tenho que fazer o sepultamento do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e de um cunhado de 25 anos, que era pastor no Rio Grande do Sul também. Todos morreram novos. A minha mãe morreu com 48, meu pai tinha 54 anos. Eu perdi. Eles não viram meus filhos. Não... Então, isso para mim foi... Mas agora... Mas Deus não está ali por trás. Foi a imprudência de um motorista que bateu no carro deles. Deus não está por trás disso. Então, a maldade do pecado e o próprio autor do pecado, que a Bíblia diz que é um anjo que se rebelou contra Deus, que se tornou diabo, Satanás, esse é o causador do mal, esse é o causador do pecado. E Deus apenas, ele protege, ele faz o que ele pode, mas em alguns momentos ele permite, não é da vontade dele. Deus não tem vontade que a gente morra, Deus não tem vontade que a gente sofra. E ele fala que isso é tão sério que até as pessoas que não gostam dele, que fazem coisas erradas, ele fala assim, eu não tenho prazer na morte daquele que não gosta de mim, daquele que faz coisas erradas. Deus não quer a morte para nós. Mas aí que vem a esperança, porque no mesmo texto Paulo diz assim, graças a Deus, está aqui o texto, eu vou ler, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado tem esse aguilhão, que é aquela lança que cutuca, que machuca, se a morte, Deus nos dá esperança em quem? Em Cristo. Em Cristo. Que é o primogênito, o principal. É o principal. Entre os mortos, o que nos garante a ressurreição. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. É importantíssimo ter isso em mente, porque quando dizemos que foi da vontade de Deus esta ou aquela outra tragédia, nós estamos responsabilizando de alguma forma a Deus e muitas vezes não nos damos conta do que realmente significa o pecado. A gente precisa ter em mente o que é o pecado e a desgraça que ele derramou, que ele trouxe sobre a humanidade. Isso é importante sabermos para nós não responsabilizarmos o Criador e desculparmos o Satanás, o diabo. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta. Até já.